Imagine acordar amanhã e descobrir que o Brasil pode se tornar um dos primeiros países da América Latina a receber a tecnologia dos drones que mudaram completamente a forma de fazer guerra no século XXI. Drones que destruíram blindados milionários, atingiram bases militares a centenas de quilômetros de distância e transformaram a Ucrânia em uma das maiores referências mundiais em guerra não tripulada. Mas a grande pergunta é, isso realmente pode acontecer? A Ucrânia quer vender essa tecnologia para o Brasil. E mais do que isso, quer oferecer transferência de tecnologia, treinamento, produção local e uma parceria que pode durar até 10 anos. Será que essa é a oportunidade que o Brasil esperava para acelerar sua indústria de defesa? Ou seria mais inteligente investir apenas em projetos nacionais? O que está acontecendo pode mudar completamente o futuro das Forças Armadas brasileiras. E quando você entender toda essa estratégia, vai perceber que essa história vai muito além da simples venda de drones. Tudo começa na própria guerra entre Ucrânia e Rússia. Pouca gente imaginava que um conflito iniciado em 2022 transformaria completamente a indústria militar ucraniana. Antes da guerra, o país já possuía tradição na fabricação de equipamentos militares, mas foi durante o conflito que ocorreu uma verdadeira revolução tecnológica. A necessidade obrigou os ucranianos a inovarem em velocidade impressionante. Enquanto muitos países demorariam anos para desenvolver novos sistemas, a Ucrânia passou a criar, testar e aperfeiçoar equipamentos diretamente no campo de batalha. Cada combate gerava uma nova lição. Cada ataque mostrava como melhorar alcance, precisão, autonomia e resistência contra interferências eletrônicas. O resultado foi surpreendente. Hoje, a Ucrânia se tornou uma das maiores referências mundiais em desenvolvimento de drones militares. E agora ela quer transformar toda essa experiência em negócios. O governo de Volodymyr Zelensky anunciou uma estratégia para expandir sua indústria de defesa para novos mercados internacionais. Entre todos eles, existe um país que chama bastante atenção, o Brasil. E não é difícil entender o motivo. O Brasil possui mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, uma das maiores áreas marítimas do planeta, conhecida como Amazônia Azul, além da maior floresta tropical do mundo. Monitorar tudo isso exige tecnologia, muita tecnologia. Satélites ajudam, radares também, mas drones se tornaram praticamente indispensáveis. Eles conseguem permanecer horas em voo, monitorar áreas remotas, localizar atividades ilegais e fornecer informações em tempo real para as forças de segurança. É exatamente aí que os interesses brasileiros e ucranianos começam a se cruzar. Segundo autoridades ucranianas, a proposta não envolve apenas vender aeronaves não tripuladas. Ela inclui transferência de tecnologia, treinamento de operadores, desenvolvimento conjunto e até produção local. Isso significa que o Brasil não seria apenas um comprador. Poderia participar diretamente do desenvolvimento dessa nova geração de sistemas. E quando olhamos para os drones produzidos pela Ucrânia, fica fácil entender por que tantos países demonstram interesse. Um dos destaques é o Shark, um drone de reconhecimento capaz de atingir aproximadamente 150 km por hora, permanecer até 4 horas em operação e localizar alvos com enorme precisão. Existe também o Leleca 100, utilizado diariamente em missões de vigilância e reconhecimento. Outro equipamento bastante conhecido é o Fury A1M, empregado para observação tática e aquisição de alvos em diferentes tipos de operações. Mas a tecnologia vai muito além. A Ucrânia também desenvolveu drones estratégicos capazes de atingir centenas de quilômetros de distância. O J-22 Airborne, por exemplo, possui alcance aproximado de 800 quilômetros. Já o Beaver ultrapassa facilmente os 1.000 quilômetros, sendo utilizado para atacar instalações militares e centros logísticos muito atrás das linhas inimigas. E talvez o símbolo mais conhecido dessa guerra sejam os drones FPV. Pequenos, baratos, extremamente rápidos, mas incrivelmente letais. Eles passaram a destruir blindados, sistemas antiaéreos, veículos militares e posições fortificadas, utilizando um custo infinitamente menor do que o dos equipamentos que conseguem neutralizar. Essa mudança alterou completamente a lógica dos conflitos modernos. Hoje, um equipamento relativamente barato pode destruir veículos que custam milhões de dólares. É justamente essa experiência operacional que desperta o interesse de diversos países.
e o Brasil pode ser um deles. Mas existe outro detalhe extremamente importante. Até este momento, não existe nenhum acordo oficial assinado entre Brasil e Ucrânia. Também não há confirmação de negociações em andamento. O que existe é a intenção declarada pelo governo ucraniano de expandir sua presença na América Latina e oferecer esse modelo de cooperação para diversos países da região. Ou seja, trata-se de uma possibilidade concreta para o futuro, mas ainda não de uma decisão tomada pelo governo brasileiro. Mesmo assim, a discussão já desperta uma pergunta importante. Vale a pena comprar drones prontos? O Brasil deveria aproveitar essa oportunidade para acelerar sua própria indústria? Essa talvez seja a questão mais estratégica de toda essa história. O Brasil já possui empresas desenvolvendo sistemas não tripulados. Também possui universidades, centros de pesquisa e uma indústria de defesa que vem evoluindo nos últimos anos. Uma parceria baseada apenas na compra de equipamentos resolveria uma necessidade imediata. Mas uma cooperação envolvendo produção local e transferência de tecnologia poderia gerar benefícios muito maiores. Significaria formar engenheiros, desenvolver fornecedores nacionais, criar empregos altamente qualificados e reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras no futuro. Foi exatamente esse modelo que permitiu ao Brasil desenvolver programas importantes em outras áreas da indústria de defesa. Por isso, muitos especialistas defendem que, se houver uma parceria, ela deve priorizar conhecimento e capacidade industrial, e não apenas a aquisição de equipamentos. No cenário internacional, a disputa pelo mercado latino-americano está apenas começando. Países europeus, membros da OTAN, empresas do Oriente Médio e diversos fabricantes enxergam a América Latina como uma região com enorme potencial de crescimento na área de defesa. A Ucrânia quer participar dessa corrida, e o Brasil, naturalmente, aparece como o principal parceiro possível. Se essa cooperação avançar, poderá representar um novo capítulo para a indústria nacional de defesa. Mas, por enquanto, tudo permanece no campo das possibilidades. O que já é certo é que a guerra transformou a Ucrânia em uma potência mundial na fabricação de drones. E agora essa experiência pode começar a chegar muito além da Europa. Resta saber qual será a decisão brasileira quando essa proposta finalmente bater à porta. Porque em um mundo onde os drones passaram a definir o resultado de guerras inteiras, dominar essa tecnologia deixou de ser apenas uma vantagem militar. Passou a ser uma questão estratégica para qualquer país que queira proteger seu território, desenvolver sua indústria e garantir sua soberania nas próximas décadas. E agora eu quero saber a sua opinião. Se essa proposta realmente chegar ao Brasil, você acredita que o país deveria aceitar uma parceria com a Ucrânia, desde que exista transferência de tecnologia e produção nacional? Ou seria melhor investir exclusivamente em projetos brasileiros? Escreva sua opinião nos comentários. Vou ler as respostas e participar dessa discussão com vocês. E se você gosta de geopolítica, defesa e tecnologia militar, inscreva-se no canal, porque os próximos acontecimentos podem mudar completamente o cenário da indústria de defesa na América Latina.